pessoal, então aqui é a Prof. Ju. Hoje a nossa aula vai falar sobre números quânticos. Assim como nós temos cada um tem a nossa impressão digital, os números quânticos vão ser a impressão digital de cada elemento presente na tabela periódica. É o conjunto de 4 números que, depois de definidos, vão determinar de qual elemento eu estou falando dentro da tabela periódica. Primeiro número quântico é o número quântico principal. A gente representa por um N minúsculo e ele determina o quê? O nível ou a camada em que aquele elemento está. Temos 7 camadas, então temos 7 números quânticos principais. N igual a 1 até o N igual a 7. Depois, a gente tem o número quântico secundário, que é representado por um L minúsculo. O que ele determina? Ele determina o subnível daquele elemento. Então, aqui nós temos 4 subníveis, o S, o P, o D e o F, e os números quânticos secundários que são relacionados com cada subnível. Se o meu subnível é S, o meu L será 0. Meu subnível P, o L será 1, subnível D, o L será 2 e o subnível F, o L vai ser igual a 3. Terceiro número quântico é o número quântico magnético. Ele determina o que? O orbital, que é o lugar mais provável aonde o meu elétron estará dentro da eletrosfera. Então, na realidade, a gente tem o que? A gente tem o número quântico principal, que é a camada em que o meu elétron está. Depois nós temos o subnível e depois o orbital, que na realidade é o lugar mais provável dentro do meu nível. Bom, para isso a gente representa o orbital como caixinhas, onde cada caixinha ou cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, porque aí a gente segue a regra de Hund. A regra de Hund vai me dizer o quê? Em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, e quando nós formos fazer a distribuição, temos que colocar o maior número de elétrons desemparelhados possíveis, para depois começar a completar o meu orbital, certo? Bom, aqui então eu tenho esse esqueminha para determinar o número quântico magnético. Um orbital eu vou ter o subnível S, depois o subnível P, ele vai ter 3 orbitais, o subnível D terá 5 orbitais e o subnível F tem 7 orbitais. O subnível S, ele está no meio, então ele é o meu 0, número quântico magnético 0. Se eu for para a direita, eu tenho números positivos, mais 1, mais 2 e mais 3, indo para a esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3. Depois eu tenho o quarto número quântico, que é o spin, representado por um S. O número quântico spin, ele é a rotação do elétron ao redor do próprio eixo. Bom, se o elétron está girando ao redor do próprio eixo, ele só vai ter 2 orientações. Ou no sentido horário, rotacionando para a minha direita, ou no sentido anti-horário, rotacionando para a esquerda. Representando aqui então, aqui nós temos um orbital, segundo a regra de Hund, no máximo 2 elétrons, onde a minha rotação em sentido horário vai ser menos 1,5 e para baixo mais 1,5. Lembrando que primeiro a gente tem que completar todos os orbitais desemparelhados, então com um elétron em menos 1,5, que é para cima, e depois começando de novo até completar os orbitais. Um exemplo para a gente determinar nos números quânticos do ferro. Bom, o ferro tem número de massa 56 e número atômico 26. Primeira coisa para determinar os números quânticos, fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. O somatório dos meus expoentes tem que dar o número atômico. Deu 26. Agora, o que eu vou fazer? Para determinar os números quânticos, eu pego o subnível mais energético, é aquele que eu coloco por último na minha distribuição eletrônica.
Cuidado, porque aqui, ó, nós temos o ferro. O meu subnível mais energético é o 3d6, porém a minha camada de valência é 4. Então, cuidado. Para a determinação de número quântico, é sempre o último subnível que vocês colocarem na distribuição eletrônica. Não importa o nível, importa sim ser o último subnível da distribuição eletrônica. Bom, pego este subnível, 3d6. Primeiro, vou determinar o número quântico principal. Vai ser o quê? Vai ser o número que está na frente do meu subnível. É 3, então meu N vai ser igual a 3. Depois, eu passo para a determinação do número quântico secundário, que é meu subnível. Aqui eu tenho subnível D. Então, eu vou lá, SPD. Então, meu L é igual a 2. Depois, eu vou para o número quântico magnético, que é o quê? O meu orbital. Aí, o que eu vou fazer? Pego o expoente, então esse subnível ele tem 6 elétrons, e vou nos subníveis, nos orbitais D. Lembra que S é uma caixinha, depois o P são 3 e o D são 5. Seguindo a regra de Hund, vou colocar um elétron, depois 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, eu vou colocar um elétron em cada orbital para que eles fiquem desemparelhados. Depois eu retorno ao início e completo seguindo a necessidade. Eu precisava de 6, coloquei um em cada orbital, voltei 6 elétrons. E aí então o meu número quântico magnético é -2. E agora eu vou determinar o quarto número quântico, que é o spin. Bom, vou fazer de novo aqui, ó, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou pegar este orbital, que foi o último que eu completei, e vou ver, minha flecha tá para cima ou tá para baixo? Minha flecha tá para baixo. Então, o meu número quântico spin vai ser mais um meio. Cuidado, porque dependendo do exercício, existem várias referências. Vai ter referência que vai dizer que o spin com a flechinha para cima é mais um meio e o spin, a flechinha para baixo, mais um meio. Aí, se o exercício não disser nada, vocês vão então entender que a flecha para cima é menos um meio e para baixo é mais um meio. Senão, vocês vão ter que se atentar ao que o exercício está falando. Bom, aí a gente tem um resumo de que para o ferro 5626, eu vou ter um N igual a 3, depois um L igual a 2, um M igual a -2 e um S igual a mais um meio. Esta combinação, ela é unicamente do ferro. Vocês não vão encontrar 2 elementos na tabela periódica que tenham esta combinação de números quânticos. Para cada elemento, 4 números quânticos que vão identificá-lo.